Bom dia, pessoal. Ah, Quando começou o denominado Ministério da Reforma, eu sou obrigado, pela complexidade de raciocínios que se chegou, eu sou obrigado a dizer, quando falo Ministério da Reforma no meu canal, no nosso canal, identificar esse trabalho que eu prego, que muitos chamam de Ministério Adamita. É só uma identificação de palavras, não quer dizer nada além de palavras. É só para identificar que esse trabalho que eu faço desde 2001 e que fiquei pregando sobre maldição do povo da CCB por 6 ou 7 anos, e uma expectativa que pairava na congregação, até em muitos da minha família, de uma eventual morte física minha, resultado da ira divina por eu ter me rebelado contra os únicos e verdadeiros desígnios de Deus pela intercessão do ministério da congregação. Então pairava uma dúvida. Era inadmissível questionar doutrina, o que dizer, questionar a palavra revelada, uma decisão do ministério de ancião. Era a própria palavra de Deus em 2001. Eu queria ver, gente, se o que aconteceu em 2001, no meu primeiro ano de pregação, que foi, coincidentemente, o suposto julgamento que não houve do irmão Nicolau, presidente de ancião da época, se fosse nos dias de hoje, vocês se assustariam. Mas não era possível, na época as pessoas tinham medo. O próprio irmão Nicolau, quando eu o visitei na casa dele, e ele era o presidente de ancião, daí você já vê, né? Seria uma coisa assim absurda hoje, né? Os comentários aqui que foram feitos em relação ao irmão Nicolau eu vou excluir, tá? O assunto do vídeo aqui não é o irmão Nicolau. Mas eu quero mostrar para vocês que ele nos recebeu. Tinha acabado de ser sentado. Ele, inclusive, o próprio presidente de ancião, ele achou que era uma injustiça, mas que Deus tinha prometido fazer uma obra para ele. Porque não se imaginava que Deus, se fala Deus assim, entre aspas, tá? Tudo uma piada de mau gosto isso daí.
Deus faria justiça na vida dele, que Deus prometeu que ia tomar um caminho. Eu ouvi isso da boca dele, na casa dele. E aí, naquela época, as pessoas que estavam na congregação passavam por grandes dúvidas a respeito de si mesmas, conflitos de ordem emocional, conflitos de ordem espiritual, conflitos de fé, dúvidas a respeito de si mesmo, dúvidas a respeito da sua própria sanidade. E as pessoas ouviam coisas, viam, mas elas não se permitiam dizer e achar que o ministério ou a doutrina ou o povo estavam errados. O que as pessoas queriam era entender o porquê de certos julgamentos, porquê do nepotismo, porquê da taça única, porquê do exclusivismo. Então as pessoas não tinham uma saída. E qual era a única porta de saída? Era perder o medo. Só que essa porta estava trancada, porque havia uma confusão, como até hoje há em muitas pessoas, de que dúvida é falta de fé, que questionar é um ato de rebeldia. Então a porta do salão religioso sempre esteve trancada, com uma fechadura do medo e com uma chave que se chama a chave da fé. Então as pessoas acham que vencer o medo e sair do salão, mas lá fora está chovendo, mas lá fora tá muito calor, ou está chovendo, está frio. Se você sair para fora do salão das certezas, você vai ficar sozinho. E as pessoas olhavam pelas janelas do salão religioso, elas olhavam para fora, elas viam muita neve, viam muito sol, só que elas não viam ninguém. Da janela do salão religioso CCB, e aí cada seguidor dos seus respectivos presídios façam a conversão dessas palavras dentro da sua realidade. Como as portas estavam trancadas, as pessoas olhavam pela janela. De vez em quando você via uma pessoa estirada no chão morta, 3, 4 pessoas de uma família destruída. Um ou outro ou outra andando isolado pelas ruas. Alguns chorando, outros pareciam loucos dando risada. Mas era um aqui, outro ali. E era um caminho de solidão.
Então as pessoas sabiam que a fechadura do portão religioso do CCB estava fechado e que tinha uma chave, que o que impedia de abrir era a fé, só que ela não estava absolutamente trancada. Ficava quem queria, é o que diz os terroristas da CCB, terrorista cristão. Ninguém mandou se dar coleta. Ninguém te segurou amarrado com uma arma na cabeça aqui dentro do templo. Mas tinha medo. Então não havia a porta trancada, havia fechadura, a porta estava fechada, mas dava para abrir. Mas como que você vai abrir se você está dentro de um salão lotado de pessoas sorrindo para você? Você vai lá para fora, você via os olhares assustados das pessoas nas janelas, olhando, querendo sair, e o medo. Dentro do salão, um sorriso e um beijo no rosto, um aperto de mão, uma saudação do ósculo, sabendo que se você saísse para fora do templo, você ia receber cuspe, tapa na cara, desprezo, solidão, exclusão familiar. Ia perder os amigos, os que te beijaram dentro do salão. São aqueles que viraram o rosto, aqueles que iriam virar o rosto para você se você saísse para fora do salão. Então, as pessoas estavam fragilizadas, porque tudo era pecado. Leituras extra CCB era pecado. Revistas. Eu sempre falo da Sabrina, né? As moças pecadoras da CCB dos anos 80, elas não entravam em site pornô. Elas iam revista em quadrinhos, aquelas revistinhas que a gente deixava do lado do banheiro, né? Sempre deixava uma revistinha em quadrinhos, né? Eu via muito Pato Donald, Zé Carioca, Turma da Mônica, né? Revista em quadrinhos. E as Santas de Deus, algumas revistinhas da Avon e outras da Sabrina. Era uma revista. Eram desenhos conversando, forma de boneco de papel. Hoje as coisas são outras. Hoje você entra no banheiro de celular. Quem diria? Mas em 2001 não tinha nada disso. Tinha bip da Conectel. Você recebia um alertazinho, tem recado para você. Assina um telefone, orelhão. Ligava e pegava o recado. Então, sabe, não tinha como você olhar para fora sem sair de dentro. Que nem hoje você vai numa Assembleia de Deus sem sair de casa. Em breve o sistema templário vai sofrer um novo golpe, que é a realidade aumentada. As pessoas vão começar a ir no mercado sem sair de casa fisicamente. Ela põe o óculos 3D, ela vai até o mercado, ela dirige pela cidade, uma realidade aumentada. Ela entra no mercado, ela escolhe, ela põe a mão, ela pega os produtos do carrinho e o carrinho é entregue na casa. Cultos também, você vai para o templo sem ir. Você põe, algumas igrejas já estão se preparando para isso. Algumas grandes empresas já estão tendo isso, que é o projeto da empresa Meta, que tem o produto Facebook. Então você vai para a igreja, com óculos virtual, ela já tem uma programação de código, você digita o código, você aparece dentro do templo, você vê ancião, acho que pode até se batizar com realidade aumentada. É capaz até de você olhar para você e falar, mas eu estou seco, mas na tua realidade você está dentro da água.
vai ser bacana. Você vai se batizar, só não vai se molhar. Aí talvez acabe os auxiliares de água, né? Que só pode entrar homem. A mulher pode descer no tanque de batismo para ser batizada pelo homem, mas não pode ajudar o homem a segurar as irmãs. Então a realidade está expandida, a realidade aumentada, cada vez você vai ficando mais dentro de casa, né? Você vai eu quero ir no Museu do Louvre, lá em Paris. Eu vou, eu entro, eu toco, eu olho, é capaz até de cheirar. Sem sair de casa, sem gastar com avião, vou nas pirâmides do Egito. Mas no Brás vai ter que também ter, né? Porque no Brás vai ter um código. E os anciãos vão para reunião de ministério de anciãos sem sair de casa. O problema é que na casa deles não tem uma comida tão boa às vezes como tem lá no Brás, né? Então provavelmente os anciãos vão continuar indo na reunião de ministério, porque lá tem uma cozinha maravilhosa. Não é aquela aguinha na beira da privada pro povo. Cozinha industrial. Por quê? Porque nesta obra somos todos iguais. Os irmãos não vão ficar sem comida. E no culto? Já vem jantado de casa. E na reunião de ministério? Janta lá porque tá com pressa, tá correndo e Deus precisa falar lá os novos tópicos, né? Então é bem bacana. Mas em 2001 não era assim. Nem celular tinha. Oxalá. Oxalá. Aplicativos. Televisão no bolso. O problema é que quando alguém saía da denominação, ele ia para longe, ficar longe dos olhos dos julgadores das janelas. A CCB é assim, quando você sai da CCB, as pessoas ficam te espiando de longe para ver se você morre. O povo da CCB é assim, para ver se você morre, torcendo para você não pagar suas dívidas. Quando você paga, quando você deve, eles mostram ao caloteiro. E quando você paga, eles não espalham isso. O povo da CCB é assim. Fica espiando. Então o que faz o povo da CCB? Eles se afastavam do templo para bem longe. Já não bastasse a dor do isolamento, também ficar tendo que ver as janelas do templo, aquelas janelas que as pessoas ficavam observando e dando risada. O povo da CCB torce pela tua desgraça se você não voltar para a CCB. Hoje eles dizem que não, mas o coração continua sentindo isso. As palavras mudaram, mas o coração continua perverso. Então, as pessoas iam para longe. Então, quando alguém olhava para fora, não via ninguém. Mas tinha pessoas fora da congregação. Acredite se quiser, tinham pessoas felizes. Eu vi, mas não entendia. Eu achava que essas pessoas são felizes, mas vão para o inferno. A nossa mente é assim, dentro dessa vida de neblinas. Fica na neblina, né? Você vê tudo muito turvo para baixo, muito claro para cima, muito escuro para baixo. Você está no meio está no meio da tempestade. Aquela nuvem, né? E aí você tem certeza que é Deus que falou com você quando você sentiu vontade de fazer algo. Estou sentindo vontade de fazer algo. Na realidade não sou eu. É Deus que tocou no meu coração para fazer aquilo. Só que a minha vontade, ela estava moldada em valores distorcidos da verdade. Eles eram valores tão somente viciantes. Nós éramos viciados no pensamento. Então, quando você discordava, e você queria sair do salão, você olhava o tempo lá fora, você não via ninguém. Você só via solidão, ruas vazias.
E se você saísse e também começasse a caminhar para longe, nos olhos do povo da CCB, você sentia o ruído das lágrimas de pessoas que choravam, de pessoas que perderam as suas famílias porque saíram da congregação e a sua família ficou com a família da congregação e desprezou aqueles que saíram e pararam de congregar. O povo, a família, os amigos continuaram nas festas sacerdotais templárias e viraram as costas para aqueles que um dia beijaram no rosto. O povo da congregação fala que a gente gospe no prato que comeu, mas eles gospem no nosso rosto que beijaram. Quando alguém saía e ia se afastando, já dava para ouvir uma tristeza, e as pessoas se encontravam com aquela dúvida: será que nós fizemos certo em sair da CCB? Será que o ancião estava certo e a gente estava errado? Será que não era Deus mesmo que revelava as pessoas por ministério? Será que realmente aquela coisa que aconteceu na Bíblia tinha a ver comigo? Será que aquela profecia era para mim mesmo? Será que aquela palavra de bênção, de promessas, era para mim mesmo? Será que aquela palavra de Ana era para mim? Porque teve mulheres que engravidaram, teve outras que não. E todas pegaram a palavra de Ana. Pregou Ana. E aí o que aconteceu? As pessoas vagavam pelas ruas da amargura em 2001. Até que uma luz resplandeceu na noite, de maneiras que até aquele que começou a pregar a reforma em 2001 também se sentia sozinho. Aquele que vos prega hoje, depois de 21 anos, em 2001, também sentiu solidão, também chorou. E esse que vos prega, além de tudo, estava falido, destruído, desmoralizado, falido, com processos, dívidas, vexame, alvo de julgamentos. Por quê? Porque ao invés desse pregador que vos prega agora sair do templo e ir para longe, esse pregador que vos prega há 21 anos, está falando com você agora, esse pregador ficou na calçada de frente para o templo pregando. Essa é a diferença que muitos ainda não entenderam. Eu não fui para longe. Eu fiquei na porta. Mas eu também fiquei chorando. Gente, 31 de dezembro de 1999, 5h30 da tarde, estava chovendo em São Paulo. Eu estava sentado na calçada chorando. Quem viu minha videografia aqui no canal, no playlist, sabe. Eu tive um choro de alma. Isso aqui não é vídeo para monetizar canal. Isso aqui não é vídeo para atingir bastante tempo de retenção. Vou assistir o vídeo inteiro. Não, você pode abandonar o vídeo agora. Isso aqui é um vídeo para algumas pessoas. Mas o canal não cresce. Mas o canal não é para crescer. É aí que é o ponto. Nós vamos chegar. Que as pessoas não entendem. Que o problema não está na congregação. Não é uma questão de doutrina, de ministério, de proibições.
de visão bíblica. O problema, a dispensação, esse espírito, essa dispensação de luz que nasceu na madrugada da agonia, porque quando você sai da congregação, em determinado momento da libertação, você acorda de madrugada, não para orar, para sentir um vazio, uma dor. A dor do dia é dura, mas a dor da noite é muito maior. Porque de madrugada, quando você acorda, está todo mundo dormindo. Até Jesus, no Getsemane, levou os amigos para orar. Quando ele acordou, porque ele saiu, ele estava orando. Quando ele foi ver, estava todo mundo dormindo de sono. Na hora da agonia, você entra no Getsemane da tua vida sozinho. Jesus orou sozinho no Getsemane. Ah, eu vou fazer culto de busca de dom. Não. A agonia, você é um cálice que se bebe sozinho. E aí, como esse pregador chorou de frente para o templo, outros começaram a prestar atenção nas palavras daquele homem. E começaram a ver que elas também sentiam a mesma coisa. E como eu dizia, as palavras da reforma de 2001, aquela dispensação, não era para destruir a congregação, para o mudar sim, mas não mudar a congregação. Mas não é uma coisa contra o ministério. Não era uma abertura de igreja para anunciar Jesus. Anunciar Jesus é só uma fachada. A gente diz que anuncia Jesus e a gente que prega brilha e o povo aplaude. O ministério da reforma nasceu ali, na Rua da Amargura. Lá na solidão, na tristeza, aonde você olhava para o lado, você não encontrava conforto algum. Eu, quando comecei a pregar a reforma, eu não tinha nenhuma pessoa para me dar apoio. Nenhuma referência, ninguém pregando contra a congregação. Você sabe que é ninguém, gente? Tenta imaginar hoje, ninguém pregando a reforma, só você. E aí, o ponto-chave da dor já não era mais a congregação o problema, mas é a gente. Então a congregação, como outras igrejas, elas têm as doutrinas. Elas têm o entendimento, a liturgia, a orquestra, o terno, as tradições, o ministério, os seus erros, os seus acertos, as suas construções. Mas isso é o quê? É a congregação. Então, muitos críticos hoje da congregação não entendem que essa dispensação, que alguns já entenderam, alguns, muito poucos, já entenderam que essa dispensação não trata-se da CCB. Ela trata da pessoa. Ela não está preocupada com as ordens ministeriais, ela está preocupada com as feridas da pessoa. Mas não que eu vou curar as tuas feridas. O Ministério da Reforma é um espírito de renovo da pessoa. Que vai chegar bem nesse ponto que eu vou te falar agora. A igreja ser igreja, fé, doutrina, pregação, liturgia, não há problemas. Tem críticas, tem divergências, tudo bem. Mas o Ministério da Reforma não é isso. A questão é que a congregação, gente, como o sistema religioso, eu vou falar congregação que é o que eu entendo. Eu não vou falar de outras igrejas que eu não entendo. Eu entendo aquilo que eu vivi 40 anos. A congregação ela tem todo um escopo doutrinário, de visão, de fé, de doutrina, de tradição, mas ela tem um problema, ela tem ingerência na vida pessoal da pessoa. Quando ela fala de Jesus, ela fala de Jesus e ela entra na vida privada da pessoa, ela atinge a vida sexual da pessoa, ela atinge a vida matrimonial da pessoa. Porque no estado religioso, no tempo bíblico,
Até Jesus falar de divórcio é uma coisa. Mas no Estado democrático de direito, as palavras de vertente de Estado religioso de Cristo e dos apóstolos não têm preponderância. Você não pode chegar nos dias de hoje na televisão e lavar as mãos, e não lavar as mãos e comer, ou numa escola de educação infantil, comer e não lavar as mãos, como Jesus fez. E aí Jesus falou, você se preocupa com as tradições, que era uma tradição. Não era nem questão de higiene, tá? Era uma tradição lavar as mãos antes de comer, por uma série de motivos pré-judaicos. E Jesus falou, vocês, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, hoje, Jesus Cristo não poderia falar isso, porque ele responderia um processo administrativo e depois talvez até criminal contra a saúde pública, se Jesus Cristo aparecesse na televisão e falar, o que entra na boca não contamina, só o que sai. Ainda que fosse de vertente religiosa, ele estaria inserido em crime. Então não adianta pegar as palavras de Jesus e querer trazer tudo na vida da pessoa. E o que acontece? A igreja sempre pegou Moisés, Davi, Paulo, Apocalipse, que é o mais gostoso para ganhar dinheiro, é Apocalipse. Botar medo mesmo. E botou Jesus de boneco. Quem está na parede? No púlpito, em nome de Jesus. Se está em nome do Senhor Jesus, batizou em nome de Jesus, está resolvido o problema. Está validado. E essa dispensação é o quê? É um espírito de revigor na pessoa para pessoa. É a vida própria de Cristo para Cristo. Da pessoa para pessoa, vida própria. Então, o problema não é a congregação, porque mesmo a congregação mudando hoje, ela já destruiu muitas vidas. Tem pessoas vivas destruídas hoje. Nesses 21 anos do Ministério da Reforma, e eu estou falando por mim, eu não estou falando dos outros. Porque tem muita gente pregando 2, 3 anos aí que salvou muita gente. E tem muito para falar. Eu estou falando de mim agora. A busca da libertação por si só, isso é reforma. Então ele fala, reforma das pessoas, não é que você vai abrir mão da fé, você vai para putaria, para orgia, para cachaça, para devassidão sexual, conjugal. Não. A questão é encontrar uma fé que nos mantenha de pé, que nos reconstrua de um ponto de vista diferente, daquele que foi dito o único caminho na CCB. Esta é a forma de se salvar, de agradar a Deus. E nós estamos descobrindo aqui no Ministério da Reforma, nesses 21 anos, será que eu preciso agradar a Deus mesmo? Será que eu não preciso agradar a mim? E com isso eu estou agradando a Deus? Será que a alegria de Deus não é ver eu feliz por mim e não pela boca dos outros? Será que eu tenho direito de casar novamente e ser feliz? Para a congregação não. Só se tiver um adultério. Aí a pessoa começa a pensar, será? Mas Jesus falou, o apóstolo falou, então, mas será que aquela norma de direito de Estado religioso, ela se adequa ao Estado democrático de direito? Será que se eu andar dentro da lei, no Estado democrático de direito, obedecer às leis de hoje, não as leis do tempo de Paulo, que Paulo falou que as leis têm que ser obedecidas. Então, mas as leis eram diferentes. A mulher esteja calada como determina a lei. Que lei? Não foi de Jesus, porque Jesus nunca mandou a mulher ficar calada. Se tinha alguma lei para a mulher ficar calada, era a lei judaica e o Código Civil Romano. Mulher não falava em público. Mulher não falava em público até 100 anos atrás, gente. Há 60 anos atrás a mulher não votava. É muito recente a libertação da mulher. A libertação da mulher no Brasil começou em 1972. O divórcio, gente, o desquite, o divórcio, não é uma ferramenta de libertinagem, é uma ferramenta de libertação para a mulher. Não sei se vocês sabem isso. A lei do desquite e a lei do divórcio, elas foram desenvolvidas para a mulher não sair sem nada do casamento.
É uma ferramenta de defesa da mulher. Não é uma ferramenta de se levantar contra Deus. Porque a mulher saia de um desquite, que nem tinha desquite antes, mas ela saía de um desquite sem direito a ficar com os filhos, sem direito à herança, não podia arrumar emprego sem assinatura dos pais ou do marido, não tinha direito de votar, não tinha emprego em lugar nenhum, quase não tinha emprego, era só costureira, fazer tricô, cozinhar dentro de casa. Então, essa lei do divórcio e do desquite trouxe direitos para a mulher. Horas. Na hora que o homem valoriza isso, em benefício da sua mulher que está se divorciando, ou a mulher faz jus a esse benefício legal de não sair de mãos vazias de um casamento, como a mulher de Abraão, lá na Bíblia, que vocês tanto gostam, que pegou Abraão, primeiro Sara mandou ele transar com a empregada, aí transou com a empregada, ela teve um filho, Ismael. Aí depois ela teve um filho, todas essas coisas, sabe? Aí teve um filho, os filhos ficavam brigando, ela pegou, pega a tua amante, a tua escrava sexual, que a mulher nem perguntaram se ela queria fazer sexo com ele. Pega o menino, o pão d'água e despacha para o deserto. E Abraão fez isso de madrugada. Esse Ismael é o pai dos muçulmanos, são os ismaelitas, são os árabes. E o carinha lá, o gostosinho lá, o Isaac, ficou lá, o pai dos judeus. Se fizer isso hoje, é um crime. A lei do divórcio é uma bênção de Deus na vida das pessoas. Ora, se eu não estou feliz, mas o ancião falou que só pode se separar se cair no adultério, mas eu não quero cair no adultério. Eu quero me divorciar dentro da lei e quero casar dentro da lei. E a própria pessoa, ouvindo aqui e pensando por si, e ouvindo outras vozes aqui, ela refletindo, eu posso me divorciar sem promover ódio, sem promover guerra e casar novamente, porque essa é uma liberdade constitucional minha, isso não é um crime contra Deus, então eu quero fazer isso. Aos olhos do povo cativo no sistema religioso templário, essa pessoa está em pleno pecado. E ele não vive olhando para o seu casamento, ele fica julgando a pessoa aqui fora. Só que agora, o que aconteceu nesses 21 anos? O povo não se dispersou para longe. O povo se dispersou para perto, só que não dispersou do templo, mas ficaram reunidos na porta do templo. E quanto mais gente vai se achegando, mais gente vai vindo. Esse canal é um canal pequeno. Todos os dias, para quem gosta de desfazer e institucionalizar o nosso trabalho que fez com tanto amor, com tanta lágrima, com tanto sofrimento, e não tem o menor sentimento de respeito, de valor pelas almas que estão chorando. São apenas guerras políticas. Eles querem destruir os pregadores, eles querem montar dissidências, eles querem pregar o que é certo e o que é errado na congregação. Muitos estão criticando a congregação, mas não entenderam que ministrar da reforma não é criticar o ancião. A gente critica o ancião no Ministério da Reforma com o objetivo da pessoa entender o que o ancião está falando, desconstruir e ter uma opção de vida melhor que não dependa do aval da Irmandade do ancião. Aí é diferente. Você critica o ancião por isso. Por esse motivo. Vai tocar a campanha, mas os outros vão atender. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Você critica com o objetivo de entrar numa perspectiva de raciocínio e viver melhor. Então, nosso problema não está em que o pessoal da congregação mude. Como eu estava falando com a campanha, eu me dispersei. Aqui tem 20 inscrições por dia. É de 500 a 600 pessoas, 500 a 600 pessoas por mês. É pouco. Tem canais que crescem 1000 por dia. Mas são canais que tem uma vertente, a nossa é diferente. Mas para nós aqui, que estávamos sozinhos lá fora,
no começo desse trabalho, 20 pessoas que já chega todo dia é muita coisa. Mas não para destruir a congregação, não para dizer que a congregação está errada ou o ministério está errado e a gente está certo. Não para isso. Mas para tentar encontrar uma forma de ser feliz sem obedecer àquela visão. Sem ficar debaixo de medo. Medo de Deus. Medo da rejeição popular. Medo da rejeição familiar. Medo. Será que eu posso ser feliz e não seguir a congregação? Será? Até então não podia. Felicidade era só lá dentro. E se você saísse para fora, você ia para o inferno. Simples assim. Será que é isso? Será que eu preciso realmente seguir a Bíblia para me salvar? Porque seguir a Bíblia, eu tenho que entender os estudos bíblicos. E todos os estudiosos bíblicos, a maioria pensa diferente. Ah, mas no principal é igual, no secundário a gente muda. Então, e é no secundário que vocês mexem na vida das pessoas. Que vocês entram na privacidade da vida das pessoas. Será que nós podemos crer em Jesus sem que o ancião dite a roupa que a gente vai usar? Será que eu posso ser feliz no casamento? Ir e não ir aonde eu quero, sem prévia aprovação ministerial? Será que eu tenho que, junto com outras pessoas pobres, algumas ricas, dar 20 milhões de reais para construir um templo para abrir 3 vezes por semana por 1h30, só para nepotistas falarem o que eles pensam e o que, se você não concorda, você é banido daquele grupo? Será que eu não posso ter prazer sexual antes do casamento? Então, na Bíblia não pode. Então, eu sei, na Bíblia não pode. E se eu fizer? E se eu tiver? Será que Deus vai me odiar? Tem sentido isso? Será que eu posso imaginar Deus de uma maneira diferente da Bíblia? Será que eu posso ter uma fé diferente dos apóstolos? Isso não tem nada a ver com bagunça, baderna. A questão é, eu posso ou não posso? Para a congregação você não pode. Não só para os líderes, mas para os idólatras, os defensores de líder. E os dissidentes que querem melhorar a congregação e dar uma nova vertente, mas não querem de jeito nenhum a libertação das pessoas de seguir palcos e púlpitos e palanques. A dissidência é uma disputa de poder. Eles não estão preocupados com o povo. Ah, mas vai dar mais liberdade para o povo. Mas o povo não precisa de mais liberdade. O povo não precisa de liberdade, o povo precisa ser livre. Ser livre é uma coisa, ter liberdade é uma coisa. Porque quando você tem liberdade, você pode perder. Você ganha a liberdade e perde. Ser livre é uma conquista. Você é livre. Você é livre para se perdoar ou você perdoar? Eu fiz uma merda. Você tem liberdade de se perdoar? Ou você depende do perdão do ancião? Ou você depende do perdão de Deus? Ah, só Deus perdoa. Não. Tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que não aceitam que erraram. Tem pessoas que passam 20 anos na congregação e acham que o tempo foi perdido. Ele não aceita que aquilo foi um aprendizado. Nada foi perdido. Você aceita ser feliz, ser livre, mesmo que toda a Bíblia diga que você está errado? Sim, a Bíblia diz que está errado. Sim, na Bíblia está errado. Que Bíblia? A Bíblia, pessoas que escreveram lá. Estavam inspirados por Deus? Tudo bem, estavam inspirados por Deus. Tudo é verdade? Tudo é verdade. Tudo bem. Tá, mas eu quero pensar diferente, posso? Aí que é o problema. Aí que é o problema. Vocês do templo querem dar liberdade pra gente.
A mulher tem liberdade ou não tem liberdade para pregar? O homem tem ou não tem liberdade para ser político? Vocês querem oferecer uma liberdade vigiada. O Ministério da Reforma prega o quê? Liberdade no sentido de ser livre, e não de ter a liberdade recebida. Recebi a liberdade de cantar. Não, cara. Mas você é preso na certeza. A certeza, gente, que eles chamam de fé, é uma prisão. Liberdade está na dúvida. Quando você duvida, você tem liberdade. Eu tenho uma dúvida. Será que Jesus andou sobre as águas? Precisava fazer aquilo? Aquilo tem alguma importância? Bom, eu acho que sim. Eu acho que não. Então você não tem essa liberdade. Já que você não acreditou na Bíblia, você vai para o inferno. Mas até minutos atrás você falou que Deus me amava. Então agora Deus não te ama mais porque você duvidou do que está num papel escrito por homens que tem que acreditar nele, ponto final. Sim, mas não é que eu não acredito. Eu tenho dúvidas. Então, não pode. Você pode ter dúvida de tudo, menos do que a gente fala. Tá, e para quem que eu dou o dinheiro da coleta? Eu dou para vocês, né? Eu entendi. É isso. Nós estamos aqui, gente, porque nós nos encontramos e nos tornamos um grande exército de pensadores, onde o nosso combate não é contra a denominação. O nosso maior inimigo, o nosso adversário, as potestades das trevas, o diabo, o tentador, o mentiroso, nosso inimigo, quem é? Somos um exército. Quem é? Nós mesmos. Nós somos o nosso maior adversário. Nosso adversário não é externo. Somos nós. Quando você tem dúvida, você é livre. Tenho certeza. Quando você fala que você tem certeza, você chama coisas de falso, coisas que você nunca viu. Tem gente que acha que a Assembleia de Deus é uma igreja falsa. Ele nunca foi lá, ele nem conhece a doutrina. Ele chama de falso, mas não conhece a doutrina. Tem gente que fala mal do budismo, mas não conhece a doutrina budista. No espiritismo é coisa do diabo, mas ele não conhece. Ah, tem reencarnação. Sim. E as outras coisas? É possível que eles estejam certos? É. Eu preciso me apegar? Não. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Que o Ministério da Reforma não é um trabalho pró-denominacional. E nem um trabalho de dar mais liberdade para as pessoas. É uma dispensação de transformar-nos em pessoas livres. E quem tem medo não é livre. Quem tem medo, ele tem uma certa liberdade de ir e já voltar, porque está com medo. Ele tem uma linha que ele não pode ultrapassar. E a pessoa livre, ela quebra tabus, ela muda conceitos, ela reescreve a sua verdade, a sua história. Ela vive a sua vida. Ela vai viver a vida que Abraão fez, Deus fez para Abraão, então Deus vai fazer para mim. Não. Eu não quero que, mas Deus deu vitória para aquele cara, mas eu não quero que Deus me dê vitória. Eu quero conquistar as minhas coisas. Eu quero ser adulto. Eu quero ter um Deus Pai, mas eu quero ser adulto. Eu não quero ser uma criança que o Papai do Céu faz a lição de casa para mim, que não tira o zero na prova da vida. Eu quero ser reprovado. Eu quero cair. Eu quero experimentar. Ah, isso aqui é errado. Sim, mas eu quero fazer. Ah, mas não pode, então. Não pode aonde tem prisioneiros com liberdade e horários pré-determinados, comida na hora certa. Essa comida quem vai definir é os donos do presídio. Eu como o que os outros mandam. Por quê? Porque é o melhor para mim. Mas eu não quero comer. Ah, mas você comer essa comida aqui foi feita por 10 nutricionistas, porque é bom para a tua saúde. Mas eu não quero. Eu quero comer aquela picanha com gordura. Não, mas você não pode. Eu falei, eu posso. Não, mas aqui na cadeia você não pode. Você tem liberdade de comer aquilo que a gente dá. Mas comer picanha é para os livres. Sim, mas vai fazer uma passada. Sim, deixa. Mas café com açúcar aqui. Eu quero sem açúcar. Mas não pode açúcar. Mas o cara quer. E aí, para desfazer esse trabalho tão bonito, as pessoas dizem que isso eles rotulam de putaria, de rebeldia, de instituição, de organização, de chefes. E aqui, permita-nos divergir entre youtubers, todos os youtubers se divergindo,
Muitos comentaristas se divergindo, mas tem que ter respeito. Porque aqui a gente é livre para pensar. E quem é livre não ataca a honra do próximo. Quem é livre não desfaz dos outros. Quem é livre não mantém casamento porque vai para o inferno. Quem é livre, ele é livre para ficar casado porque ama. Quem é livre tem o direito de assumir que o casamento teve um problema e tentar ser feliz de novo, ele é livre. Está dentro da lei? Está dentro da lei. Se está dentro da lei, por que falar que Deus vai lançar as pessoas no inferno? Essa história de mandar a gente para o inferno já não cola mais. Por quê? É a ameaça. Tirem a ameaça, não sobra nada na congregação. Se tirar o diabo, a ameaça e o fogo eterno, não sobra nada. A gente precisa ser livre para fazer o que a gente quer por virtude e não por medo. Isso é reforma. E nós nos encontramos aqui pessoas que estão muito felizes de ter se livrado da filosofia da santidade pós, né, a felicidade, a santidade, a liberdade da santidade com a morte e a desgraça adiante dos nossos olhos. Se você não for santo, você se ferra todinho aqui na frente. Eu falei, não, eu quero ser livre. Mas eu não quero sentir medo. Mas a Bíblia manda sentir medo. Então, que tal você pegar a tua Bíblia e você sentir medo você? Eu não quero. Mas tem que seguir. Sim, mas eu não quero. Então você vai para o inferno. Então, esse é o ponto. Para você eu vou. E nós aqui estamos descobrindo que não vamos. Mas vocês estão errados. Então, para vocês, nós estamos errados. Para nós estamos certos. E nós vamos nos guiar pelo que a gente acredita. E não vocês. É por isso que nós não vamos na congregação pregar. É vocês que vêm nos ouvir. Vocês vêm do clero. Vocês que estão defendendo a congregação, não era para estar aqui ouvindo a gente. Porque eu não ouço o canal de posse de quem defende a CCB. O que eu prego eu tenho convicção há anos. Eu não tenho script. Eu posso comentar um erro de um ancião que pregou, mas trazer para a nossa vida real. O que importa para mim é onde aquilo afeta e prejudica a minha vida pessoal. Não porque o ancião errou, porque para o ancião e para o povo está certo. Tanto está certo que vocês continuam dando milhões de coleta. A gente fala da falta de transparência e tem pessoas que concordam com a gente, não dá coleta. Mas milhões de pessoas dão e dão multimilhões. Mas a questão nossa não é se você vai dar coleta ou não. A questão é, se eu não der coleta e investir nos meus estudos, Deus vai me lançar no fogo? Esse é o ponto. Eu preciso que alguém diga para mim o que é certo e o que é errado. Se eu posso dormir pelado ou de calcinha, de cueca. Será que eu posso ver do meu jeito e não copiar os personagens bíblicos? Posso ver de acordo com a realidade de 2021 e não com a realidade daqueles conceitos morais de virgindade pré-medievais, onde se assassinava mulheres que iam casar não eram virgens? Posso? Posso ou não posso? Posso sim.